Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a esta pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da Semana. Novembro é o mês da consciência negra, uma celebração que ganhou o caráter mensal a partir da instituição do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares e data oficialmente instituída como lei a partir de 2001. E esse é normalmente um momento dedicado a refletir sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. É o momento em que se levantam questionamentos, em que os debates sobre discriminação, igualdade racial, inclusão de negros e construção de estereótipos vêm à tona. Mas esse também pode ser o momento para valorizarmos a nossa cultura. E é isso que eu aqui, no Negro da Semana, quero fazer. E ao meu lado está a JTI, que também sabe da importância de enaltecermos a nossa cultura e o orgulho da nossa etnia. No mês da consciência negra nós queremos falar sobre respeito, cortesia, comunidade, generosidade, confiança. E tudo isso é o espírito de Ubuntu, essa noção e filosofia dos povos africanos, uma palavra também ligada à luta contra o apartheid e que inspirou Nelson Mandela para promover a reconciliação nacional. São estes valores que a JTI quer expressar e me possibilita fazer isso também em 5 episódios muito especiais do Negro da Semana, criados em parceria com a JTI, apresentando 5 grandes personalidades negras em suas diferentes lutas, indispensáveis para nos conhecermos ainda melhor. E esse episódio inicia com ele, um dos símbolos dos direitos humanos mais reconhecidos do século XX, um homem cuja dedicação à liberdade do seu povo inspira os defensores dos direitos humanos de todo o mundo. Nas palavras da ONU, um extraordinário defensor global da dignidade e igualdade. É por tudo isso, e muito mais, que a personalidade desse episódio de Negro da Semana é Nelson Mandela. Começo do século XX, África do Sul. O país nesse momento é uma colônia britânica, resultado do tratado que colocou fim à Guerra dos Boeres. Nessa colônia eram reconhecidos o inglês e o holandês como idiomas oficiais, e a metrópole incentivara a imigração de chineses e indianos, marginalizando ainda mais a população negra. Em 1906, a rebelião de Bambata, na província de Natal, culminou na morte de cerca de 4.000 Zulus. Uma lei chamada Lei de União, aprovada em 1910, faz da colônia do Cabo, Natal, Transvaal e o Estado Livre de Orange a então chamada União Sul-Africana, na qual os afrikaners gozavam de relativa autonomia administrativa. Mas os então denominados territórios de Bozotolândia, atual Lesoto, Baixo-Analândia, atual Botsuana, Suazilândia e Rodésia, atual Zimbábue, permaneceram sob domínio britânico. No ano de 1912, nacionalistas negros fundam o Congresso Nacional Africano, movimento formado principalmente por bantus, para fazer frente às novas leis segregacionistas. Um movimento composto sobretudo pela elite negra, formada por profissionais liberais, religiosos e intelectuais, elite que, no entanto, davam às suas crianças negras uma educação eurocêntrica, nos moldes da cultura britânica. 6 anos mais tarde, no dia 18 de julho de 1918, na pequena cidade de Mvezo, África do Sul, nasce Rolihlahla Lalia Dalibunga Mandela. Filho
Filho de uma família de nobreza tribal, o clã Madiba, da etnia Xhosa, seu primeiro nome significa algo como agitador. Foi só em 1925, quando ingressou na escola primária, que recebeu da professora o nome de Nelson, em homenagem ao almirante Horatio Nelson, seguindo um costume de dar nomes ingleses a todas as crianças que frequentavam a escola. Para alguns, a história de Madiba, nome como era conhecido em virtude do clã do qual ele fez parte, é resumida a história de um ser que tinha a conquista da paz mundial como principal bandeira, independente de raça ou etnia. Como se imagina, a história de Mandela vai muito além disso. Aos 9 anos de idade, após a morte do seu pai, Mandela foi levado para a Vila Real, onde ficou aos cuidados do regente do povo Tambu. Ao terminar sua formação elementar, entrou na escola preparatória Clarkebury Boarding Institute, um colégio exclusivo para negros, onde estudou a cultura ocidental. Em seguida, ele ingressou no colégio interno Heldon Town. Mesmo tendo nascido em uma família de nobreza tribal, o futuro líder da luta antirracista abriu mão do que poderia ter sido uma trajetória de certa maneira confortável, ainda jovem, quando optou por estudar direito em Joanesburgo no final dos anos 30. Em 1939 é o ano em que Nelson Mandela ingressou no curso de Direito da Universidade de Fort Hare, a primeira universidade da África do Sul a ministrar cursos para negros. Por se envolver em protestos, junto com o movimento estudantil contra a falta de democracia racial na instituição, foi obrigado, no entanto, a abandonar o curso. Foi então que Mandela mudou-se para Joanesburgo, onde se deparou com um regime de terror imposto à maioria negra. E é importante fazer um parêntese aqui para contextualizar o que era esse regime de terror. A União da África do Sul foi proclamada em 1910, após várias guerras que marcaram a luta pelo poder entre os colonizadores britânicos e os afrikaners, principalmente os Zulus e os Boers. Após essa proclamação, durante o século XX, os afrikaners voltaram a dominar o país por um curto período de tempo, mas a história registra uma impressionante dificuldade político-social vivenciada pelos negros. Os brancos, britânicos, começaram a se preocupar quando se depararam com a mudança demográfica dos negros. De pequena minoria nos centros urbanos, na época da União, os negros passaram a ser maioria em todas as cidades principais por 40 anos. E os negros foram completamente privados, então, dos seus direitos, quando foram expulsos dos sindicatos políticos e comerciais. As leis chamadas de Pass Laws controlavam seu movimento, garantindo que os negros não saíssem das fazendas dos brancos. Graças ao conjunto de leis Land Acts de 1913 a 1936, a maioria dos negros que continuou vivendo em tribos também foi proibida de comprar terras fora das reservas. Esse é o cenário da África do Sul quando Nelson Mandela concluiu seu bacharelado em artes em 1943 pela Universidade da África do Sul. Depois ele continuaria os estudos, ingressando então no curso de Direito por correspondência na Universidade de Fort Hare. Entre as heranças deixadas pelos colonizadores europeus na África, o mais brutal foi o racismo na África do Sul. Apoiados nas ideias de superioridade racial do branco, o homem europeu instituiu leis que sustentaram o regime do apartheid, que significa separação, durante longos anos. Em 1943 e 1948, houveram eleições no país que colocaram o Partido Nacional, composto por brancos, no poder. Com as eleições de 1948, Daniel François Malan elegeu-se como primeiro-ministro e Hendrik Verwoerd como ministro dos Assuntos Nativos. Eles foram responsáveis por criar um novo mundo, o apartheid. Com a implementação desse regime,
Criado em 1949, a política nacional trouxe diversas novas leis. Negros foram forçados a se sentar em bancos públicos separados, usar entradas de prédios diferentes e ter seus próprios banheiros públicos, escolas, hospitais e praças. Também era obrigatório o registro de raça na certidão de nascimento. No ano seguinte, o decreto Mixed Marriage Act proibiu casamentos entre negros e brancos. O decreto mais cruel de todos, no entanto, foi o Popular Registration Act de 1950, que exigia registros de acordo com as classificações raciais. Os negros eram obrigados a carregar um passe permanentemente, impedindo-os de entrarem em cidades que não lhes fossem determinadas. Mais adiante, um grande número de negros foi enviado a áreas chamadas de townships, áreas de segregação racial e grande pobreza, que quanto mais longe dos olhos dos brancos, melhor. Durante 30 anos, o Partido Nacional batalhou para manter o sistema de apartheid, que além de tudo pregava a censura aos meios de comunicação e a falta de liberdade de expressão. A segregação racial, a falta de direitos políticos e civis e o confinamento dos negros em regiões determinadas pelo governo branco provocou uma série de massacres e mortes da população negra. Se o nome de nascimento de Mandela, Rolihlahla, significa agitador, ele fez o bastante para justificar tal nomenclatura durante o período da universidade. Em Fort Hare, primeira universidade da África do Sul a ministrar cursos para negros, os professores repetiam aos alunos que eles seriam líderes de seu povo. Na universidade, Mandela teve contato com a cultura clássica ocidental, estudando inglês, antropologia, política, direito romano, mas foi lá também que começaram suas manifestações. Uma das primeiras foi contra a baixa qualidade da comida, o que fez com que em protesto boicotassem a eleição do Conselho de Estudantes. Ainda assim, alguns alunos votaram e Mandela acabou eleito. Confrontado com tal escolha, Mandela consultou seu sobrinho Matanzima, mais velho do que ele e já veterano na instituição. Este o aconselhou a não assumir o cargo estudantil, embora o reitor houvesse lhe dado duas únicas opções: assumir o cargo ou sair da universidade. Mandela saiu. Então ele retornou à Vila Real da qual saíra, e o rei desse local, quando informado do ocorrido, teria se enfurecido e ele seria obrigado a um casamento arranjado segundo o costume. Mandela foge então para Joanesburgo, no qual passou os primeiros anos de modo errante, trabalhou como vigia numa mina e foi despedido. Passou a ser visto pelas famílias que o abrigavam como imprestável, até que finalmente teve seu primeiro encontro com Walter Sisulu em 1941, e isso mudaria definitivamente a sua vida. Walter Sisulu foi um ativista sul-africano contrário ao regime do apartheid. Membro do Congresso Nacional Africano, partido político que buscava os direitos da população negra no país, Sisulu tornou-se uma liderança sindical em Joanesburgo quando mudou-se para lá em 1928. Em 1941, após um ano como filiado ao Congresso Nacional Africano, conheceu Nelson Mandela, a quem teve por inquilino. Sobre esse encontro, Sisulu diria mais tarde: "Queríamos ser um movimento de massa. Então um dia, um líder de massa entrou no meu escritório." Nelson Mandela, nesse momento, morava no subúrbio de Alexandra, uma verdadeira favela, apesar de algumas boas construções. Estudando à noite, passava muitas dificuldades, minimizadas pela amizade feita com Zacharia Moletti, filho de um dono de mercearia ligado à igreja metodista, e que lhe dava comida às vezes. Ali, contudo, Mandela adaptou-se à vida urbana
e as mazelas da supremacia branca. Sisulu foi quem conseguiu um emprego para Mandela como assistente na banca de advogados judeus Witkin, Sidelski e Edelman, única empresa então que contrataria um negro para esse trabalho. É 1942 e Mandela também frequenta informalmente as reuniões do Congresso Nacional Africano. 2 anos depois disso, ele se junta formalmente ao grupo e se torna um dos fundadores da Liga Juvenil desse partido. Foi apenas em Joanesburgo, quando já não era mais tratado como um garoto da nobreza tribal, e sim como mais um negro pobre do interior, que Mandela se conscientizou do abismo que separava brancos e negros no país. Foi esse choque que lhe provocou a reação de lutar contra o racismo. 1944 também é o ano em que Mandela se casa com Evelyn Macy. O casamento, infelizmente, não resiste às frequentes ausências de Mandela e ao crescente envolvimento na luta. Eles irão se divorciar em 1958. Com Evelyn, Mandela tem 4 filhos, dos quais apenas a mais nova, nascida em 1954, ainda vive, e a quem o casal dá o nome de Makawisi, em memória da filha Makawisi, que morrera em 47, ainda bebê. Os 2 filhos, Thembekile e Makigato, morreram já adultos. O primeiro em 1969, num desastre de carro. O segundo em 2005, vítima da AIDS. Em 1952, Nelson Mandela abre o primeiro escritório de advogados negros na África do Sul com Oliver Tambo, que é como Mandela uma figura central do Congresso Nacional Africano e que foi presidente do partido entre 67 e 91. O escritório, chamado Mandela e Tambo, atendia centenas de casos na defesa dos interesses de clientes negros. No dia 26 de junho de 1952, esses homens dão início à campanha de desafio. Com o Dia do Protesto, e Mandela torna-se seu porta-voz e chefe nacional. Por todo o país, os negros são convidados a usarem os espaços reservados aos brancos, em banheiros, escritórios públicos, correios, etc. E isso resulta na prisão de Mandela por 2 dias, junto a outros companheiros de luta, como o indiano Yusuf Kachalia. Mandela é preso em várias ocasiões e passa vários dias encarcerado. Finalmente ele é condenado, junto a outros 19 companheiros, com base numa lei de repressão ao comunismo e uma pena de 9 meses de trabalhos forçados, que é suspensa por 2 anos. Ele recebe também nesse ano a primeira de várias ordens de interdição, proibindo de participar de atividades políticas. O aumento das tensões e o crescente envolvimento na luta anti-apartheid acaba por afastar da advocacia os homens, forçados ao exílio, no caso de Tambo, ou à clandestinidade, no caso de Mandela. Isso só diminuiu em setembro de 1955, quando a ordem de restrição de Mandela expirou e ele então empreende uma viagem de 2 semanas ao Transkei, revendo parentes e amigos e procurando ampliar as bases do Congresso Nacional Africano, com palestras em vários lugares. A polícia tenta impedi-lo, mas dessa vez Mandela desobedece. Em dezembro de 1956, a casa de Mandela é invadida pela polícia, que a revista por completo, apreendendo papéis. Mandela é levado preso. Outras 144 pessoas foram detidas no mesmo dia. Em 1957, quando tem início a tramitação do julgamento por traição, que foi a tentativa do governo da África de esvaziar o poder da Aliança do Congresso, superentidade formada na década de 50 pela reunião do Congresso Nacional Africano, do South African Indian Congress e do Congresso das Pessoas de Cor. Mandela é um advogado divorciado nesse momento, que se torna um bon vivant frequentando restaurantes, andando num carro americano importado. Foi do carro que nesse ano Mandela viu Nonzamo Winnie Madikizela, parada num ponto de ônibus em seu uniforme de enfermeira, e ficou com sua imagem gravada na memória. Poucos dias depois, coincidentemente,
ela lhe apareceu no escritório para tratar de uma causa. Começaram a sair e um dia ele mandou que fosse a costureira para experimentar o vestido de noiva que mandara fazer. Não houve um pedido de casamento. Então, em 1958, Mandela se casa novamente com Winnie, enfermeira, política e ativista sul-africana que passa a usar o nome de Winnie Mandela. Ele tem quase 40 anos e ela tem 22. 18 anos de diferença. Com ela, Mandela tem 2 filhas. Zenani nasce em 1959 e Zindzi em 1960. Em 1958, o julgamento por traição entra na sua fase judicial e Mandela é o advogado dos réus em parceria com Duma Nokwe. O princípio da não violência norteava as ações do Congresso Nacional Africano, o que resguardou a entidade de acusações por parte do governo de apoiar ações armadas. Mas a evolução dos eventos com ataques mortais por parte do apartheid no ano de 60 levaram o chefe Luthuli a autorizar que Mandela levasse a cabo a constituição de um movimento de resistência pelas armas. 1960 é o mesmo ano em que o escritório de Mandela e Tambo, em Joanesburgo, é vandalizado e queimado, quando o Congresso Nacional Africano é banido e o estado de emergência é imposto na África do Sul. Em 1960 é o mesmo ano em que o escritório de Mandela e Tambo, em Joanesburgo, é vandalizado e queimado, quando o Congresso Nacional Africano é banido e o estado de emergência é imposto na África do Sul. O sócio de Mandela, Tambo, faleceria em 1993, e nesse momento Mandela irá descrevê-lo como um gigante, um colosso, uma mente cujos pensamentos abriram as portas para a liberdade. Um coração cujos sonhos deram esperanças aos desprezados e uma voz suave que abalou os tronos dos tiranos. Uma das leis vigentes da África do Apartheid era a Lei do Passe, um princípio que obrigava os negros a usarem uma caderneta na qual estava escrito onde eles poderiam ir. No entanto, no dia 21 de março de 1960, no bairro de Sharpeville, na cidade de Joanesburgo, o Congresso Pan-Africano realizou um protesto contra essa lei. Cerca de 20 mil manifestantes se reuniram nesse bairro negro e marcharam calmamente, de forma extremamente pacífica. A polícia sul-africana, no entanto, reprimiu o protesto com rajadas de metralhadora. 69 pessoas foram mortas e mais de 180 ficaram feridas. No dia seguinte, foi a primeira vez que a opinião pública mundial focou sua atenção na questão do apartheid. Em 8 de abril de 1960, o Congresso Nacional Africano foi proibido e Mandela ficou preso até o ano seguinte, quando passou para a clandestinidade. Apenas no dia 21 de novembro de 1969 é que a ONU implementou o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que passou a ser comemorado em 21 de março, a partir do ano seguinte, e que continua ainda nos dias de hoje, mesmo após o fim do apartheid. Protestos cada vez mais acirrados, tensão racial latente na África do Sul, tudo isso forçou Nelson Mandela a entrar para a clandestinidade em 61. Nesse momento ele adota o nome de David Motsamai e cria a Lança de uma Nação, também conhecida pela sigla MK. O MK foi um braço armado do Congresso Nacional Africano, tendo Mandela como primeiro comandante em chefe. Era a resposta do movimento ao massacre de Sharpeville, no entendimento de que o apartheid não mais poderia ser combatido com a não violência. Isso faz com que Mandela passe vários anos na clandestinidade, antes de ser preso, tornando-se uma figura conhecida, mas invisível. Ele passa a ostentar uma barba, a vestir um uniforme camuflado e dá início à campanha armada. No dia em que foi libertado, muitos sul-africanos
mas sobretudo os mais jovens, nunca tinham visto a imagem de Mandela. Sobre o necessário braço armado do Congresso Nacional Africano, Mandela falou: "Nós adotamos a atitude de não violência só até o ponto em que as condições o permitiram. Quando as condições foram contrárias, abandonamos imediatamente a não violência e usamos os métodos ditados pelas condições." Em 1962, Mandela vai a Londres, onde adquire livros sobre guerra e guerrilha, e junta-se a Oliver Tambo. Ambos têm encontros com vários políticos e dali percorrem vários países africanos. Na Libéria, em 25 de abril, se encontra com o presidente William Tubman, que se compromete a ajudar a causa. Mandela também vai à Nigéria, a Botsuana e a Etiópia. Lá ele passou 2 meses recebendo treinamento militar dos etíopes, onde aprende a atirar. Enquanto seguia sua viagem pelo continente, na África do Sul, a polícia continua caçada para sua prisão. Isso acontece em 5 de agosto de 1962, quando a polícia capturou Mandela junto com seu colega ativista Cecil Williams. Muitos membros do MK suspeitaram que as autoridades haviam sido informadas sobre o paradeiro de Mandela, embora o próprio Mandela não desse crédito a essas ideias. Mais recentemente, Donald Rickard, um ex-diplomata americano, revelou que a CIA, que temia que Mandela se associasse com os comunistas, havia informado a polícia sul-africana da sua localização. Preso na prisão de Marshall Square, em Joanesburgo, Mandela foi acusado de incitar greves de trabalhadores e de deixar o país sem permissão. Representado por Joe Slovo, seu colega de Congresso Nacional Africano, Mandela pretendia usar o julgamento para demonstrar a oposição moral do Congresso Nacional Africano ao racismo, enquanto simpatizantes demonstravam isso fora do tribunal. Ele foi transferido para Pretória, onde sua esposa Winnie poderia visitá-lo. A audiência de Mandela começou em outubro, mas ele interrompeu o processo, recusando-se a chamar qualquer testemunha e transformando seu argumento de mitigação em um discurso político. Considerado culpado, ele foi condenado a 5 anos de prisão. Ao sair do tribunal, os partidários cantaram o hino do Congresso Nacional Africano. Em julho de 1963, a polícia descobriu vários documentos registrando as atividades do MK, alguns dos quais mencionavam Mandela. O julgamento de Rivonia, como passou a história, esse evento que envolveu 10 líderes da Aliança do Congresso, começou na Suprema Corte de Pretória em outubro, com Mandela e seus companheiros acusados de 4 acusações de sabotagem e conspiração para derrubar violentamente o governo. O juiz do caso, Quartus de Wet, logo descartou a acusação por provas insuficientes, mas o procurador-chefe reformulou as acusações, apresentando seu novo caso entre dezembro de 63 e fevereiro de 64, chamando então 173 testemunhas e trazendo milhares de documentos e fotografias para o julgamento. Embora 4 dos acusados tenham negado envolvimento com o MK, Mandela e os outros 5 acusados admitiram sabotagem, mas negaram que tivessem concordado em incitar uma guerrilha contra o governo. Eles usaram o julgamento para destacar sua causa política. Na abertura dos procedimentos de defesa, Mandela fez o seu discurso de 3 horas: "Estou preparado para morrer." I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. Esse discurso, inspirado em A História Me Absolverá, de Fidel Castro,
foi amplamente divulgado na imprensa, apesar da censura do regime. O julgamento ganhou atenção internacional. Houve apelos da comunidade internacional pela libertação dos acusados, feitos pelas Nações Unidas e pelo Conselho Mundial da Paz. Em 12 de junho de 64, o juiz sentenciou Nelson Mandela e 2 de seus coacusados como culpados em todas as 4 acusações, embora a promotoria tenha solicitado que a sentença de morte fosse aplicada. O juiz os condenou à prisão perpétua. Mandela e seus coacusados foram transferidos de Pretória para a prisão na Ilha Robben, permanecendo lá pelos próximos 18 anos. Isolado de prisioneiros não políticos, Mandela ocupava uma cela de concreto úmida, medindo 2,40 metros por 2, com só um tapete de palha para dormir. Agredidos verbal e fisicamente por carcereiros brancos, os prisioneiros passaram seus dias quebrando pedras de calcário. Mandela foi inicialmente proibido de usar óculos escuros e o brilho do calcário fez com que a sua visão ficasse permanentemente danificada. Os prisioneiros políticos participaram de greves de trabalho e de fome para melhorar as condições nas prisões. Mandela encarava isso como um microcosmo da luta contra o apartheid. Os prisioneiros da CNA o elegeram para ser o alto órgão e ele se envolveu em um grupo representando todos os presos políticos na ilha, criando a Universidade de Robben Island, por meio da qual os prisioneiros faziam palestras em suas próprias áreas de especialização. Ele debatia tópicos sociopolíticos com seus companheiros. Embora frequentasse os cultos cristãos semanalmente, Mandela também estudou o islamismo. Ele também estudou a língua africana, esperando construir um respeito mútuo com os carcereiros e convertê-los em sua causa. Vários visitantes oficiais reuniram-se com Mandela, mais significativamente a representante parlamentar liberal Ellen Suzman do Partido Progressista, que defendeu a causa de Mandela fora da prisão. Em setembro de 70, ele conheceu um membro do Partido Trabalhista Britânico, Denis Healey. A sua esposa raramente era capaz de vê-lo, sendo presa regularmente por atividade política, e suas filhas o visitaram pela primeira vez em dezembro de 75. Winnie foi libertada da prisão em 77, mas foi forçada a se mudar e permaneceu incapaz de poder visitá-lo. Em 1975, Mandela tornou-se um prisioneiro da classe A, o que lhe permitia um maior número de visitas e cartas. Ele passou a se corresponder com ativistas anti-apartheid, como Desmond Tutu. Naquele ano, ele começou a sua autobiografia, que foi contrabandeada para Londres, mas permaneceu inédita na época. Autoridades da prisão descobriram várias páginas e seus privilégios de estudar por correspondência foram revogados por 4 anos. Em vez disso, ele dedicou seu tempo livre à jardinagem e à leitura. O interesse internacional por Mandela foi renovado em julho de 78, quando ele comemorou seu aniversário de 60 anos. Ele recebeu um doutorado honorário no Lesoto, o prêmio Jawaharlal Nehru de Entendimento Internacional na Índia, em 79, e o prêmio Liberdade da cidade de Glasgow, na Escócia, em 81. Em março de 1980, o slogan Mandela Livre foi desenvolvido pelo jornalista Percy Koboza, desencadeando uma campanha internacional que levou o Conselho de Segurança das Nações Unidas a pedir sua libertação. Apesar do crescente isolamento da África do Sul, o governo recusou em ceder às pressões internacionais, confiando em seus aliados anticomunistas da Guerra Fria, o presidente estadunidense Ronald Reagan e a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Ambos consideravam o Congresso Nacional Africano de Mandela uma organização terrorista, simpatizante do comunismo, e apoiavam a sua repressão. Em 1982, Nelson Mandela é transferido para a prisão de alta segurança de Pollesmoor, onde fica por mais 6 anos. Ali é colocado sozinho numa cela e inicia contatos com o governo. A propósito dessa sua opção política, ele escreveu em 1998: "O Congresso Nacional Africano
nunca se afastou do princípio de que a libertação do nosso país acabaria por se tornar uma realidade através do diálogo e da negociação. No entanto, iniciei os contatos com o governo sem dizer nada aos meus camaradas de prisão. Em dezembro de 1988, depois de ser diagnosticado com uma tuberculose, Mandela é transferido para a prisão de Victor Verster, na cidade do Cabo, onde fica os últimos 14 meses até a libertação, em fevereiro de 1990, quando passa a habitar uma casa no recinto prisional e não uma cela. Ainda em Portsmouth, Mandela rejeita a oferta de P.W. Botha, presidente da África do Sul entre 78 e 89, de o libertar se ele renunciar à violência. Mandela só viria a aceitar a libertação se todos os outros presos políticos também fossem libertados e se o Congresso Nacional Africano fosse legalizado, o que viria a acontecer 5 anos depois. Mandela dizia não querer sair da prisão para viver nas mesmas circunstâncias em que vivia quando tinha sido preso, quase 20 anos antes. Com a chegada à presidência de de Klerk, no fim de 89, vislumbra-se uma saída política que se concretiza com o anúncio, em 2 de fevereiro de 1990, da libertação de Mandela, sem condições e marcada para o dia 11 do mesmo mês. Deixando a prisão de Victor Verster no dia 11 de fevereiro de 1990, Mandela segurou a mão de Winnie na frente de multidões da imprensa. O evento foi transmitido ao vivo em todo o mundo. 27 years, his head was high and his fist was clenched. Nelson Mandela walked out of Victor Verster prison today like a chief of state, flanked by his first lady and by the men who'd been hired to protect him. There they were, the South African State Police, providing security for the man who'd once been the most wanted man in Africa. The ANC flag, illegal until 10 days ago, was everywhere. Dirigindo-se ao povo, Mandela fez um discurso declarando seu compromisso com a paz e a reconciliação com a minoria branca, mas deixou claro que a luta armada do Congresso Nacional Africano não acabou e continuaria como uma ação puramente defensiva contra a violência do apartheid. Ele expressou a esperança de que o governo concordasse com as negociações para que não houvesse mais a necessidade de luta armada e insistiu que seu foco principal era trazer paz à maioria negra e dar a eles o direito de voto nas eleições nacionais e nas eleições locais. Em 1993, Nelson Mandela recebe o Prêmio Nobel da Paz com o presidente sul-africano de Klerk. No discurso de atribuição do prêmio, o presidente do Comitê do Nobel elogia a brilhante contribuição dos dois líderes para a paz e os resultados espantosos alcançados com a política de paz e reconciliação de ambos. Apesar da distância que os separava, cada um num ponto de partida diferente, um dos lados dos opressores e o outro do lado dos oprimidos, tinham tomado iniciativas para parar o ciclo vicioso da violência na África do Sul. Em 27 de abril de 1994, Nelson Mandela vota pela primeira vez na vida, aos 75 anos, nas primeiras eleições livres do país. E nesse dia, quando ele vota pela primeira vez, ele é eleito o primeiro presidente negro da África do Sul pelo parlamento, onde o Congresso Nacional Africano conquista uma ampla maioria. Apesar das ameaças de violência, as eleições se realizaram num clima globalmente pacífico. No discurso de tomada de posse no dia 10 de maio, Mandela evoca a recém-nascida liberdade e diz que uma sociedade de que toda a humanidade se orgulhará nasceu da experiência de um desastre humanitário que durou tempo demais. A eleição de Mandela foi um marco divisório na história do país, que saiu do regime draconiano para a democracia plena, elegendo o primeiro governante negro. Seu governo seria, então, para reconciliar oprimidos e opressores. Em 1992, Mandela e Winnie se separam,
Em 98, Mandela se casa no dia do seu 80º aniversário com a moçambicana Graça Machel, viúva do ex-presidente de Moçambique, Samora Machel. O casal parte depois em lua de mel para a Argentina e para o Brasil. Em 99, Mandela deixa a presidência do país no fim do primeiro mandato como presidente. Em 97, já havia deixado a liderança do Congresso Nacional Africano, que assumira em 91. O seu vice-presidente, Thabo Mbeki, avança para a chefia do partido e para as eleições de 99, sendo eleito presidente. Mandela tenciona dar espaço a uma nova geração de líderes e enviar uma mensagem clara aos presidentes que se perpetuam no poder da África. Ele continua sua atividade através da Fundação Nelson Mandela, apresentada como forma de o líder continuar sua contribuição para uma sociedade justa. Na despedida do cargo de presidente, ele diz: "Nós, sul-africanos, não podemos esquecer o passado terrível para melhor podermos lidar com ele, perdoando onde o perdão seja necessário, mas não esquecendo." Em 2005, Mandela anuncia o fim da sua participação frequente em atos políticos. A sua figura continua, porém, a representar uma importante referência na África do Sul e no mundo. Em 2007, funda Os Anciãos, uma organização internacional que reúne ex-governantes e figuras mundialmente respeitadas como Jimmy Carter, Desmond Tutu, Kofi Annan, Mary Robinson, Graça Machel, Marty Ahtisaari e Fernando Henrique Cardoso, entre outros. No ano seguinte, ele publica a autobiografia Long Walk to Freedom, traduzida depois em dezenas de países. Ele começou a escrevê-la em segredo em 74 na prisão de Robben Island, terminando depois de ter sido libertado. Ele dedica o livro aos 6 filhos, 21 netos e 3 bisnetos, e a todos os amigos, camaradas e compatriotas sul-africanos. O livro inspirou um filme lançado em 2013 de Justin Chadwick e que tem no papel de Mandela o ator Idris Elba. No dia 27 de março de 2013, Mandela foi internado no hospital em Pretória com problemas pulmonares. Durante sua internação, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com sua mulher e filhas, realizou viagem à África do Sul. No dia 5 de dezembro de 2013, o presidente sul-africano Jacob Zuma anuncia a morte do seu antecessor. A nação perde seu maior líder. Ele completa ainda: "Mesmo que soubéssemos que esse dia iria chegar, nada pode diminuir nosso sentimento de perda profunda." E declara luto nacional. O renomado escritor sul-africano André Brink coloca Mandela como o maior nome do século XX, comparando ele a outros grandes expoentes, como Gandhi e Martin Luther King, e acentua que esses morreram sem que tivessem ocasião de experimentar o exercício do poder, coisa que Mandela conseguiu. Chega ao fim esse episódio especial de Negro da Semana, idealizado especialmente para a JTI dentro do mês da consciência negra. Siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Faça parte também do grupo fechado no Facebook para a gente trocar uma ideia. Procura lá por Grupo Negro da Semana. E siga também @alegarcia no Instagram. Eu tenho feito um conteúdo bacana no IGTV também, expandindo os temas que eu falo por aqui. Vai lá, segue e curte, por favor. E a gente está também no YouTube. Assina lá em youtube.com/Negro da Semana. E compartilhe o nosso podcast por aí, pra gente chegar cada vez mais longe. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Death.